entregar a palavra. Agradeço demais por mais esta ocasião que o Senhor, em sua providência, me concede a oportunidade de expor a palavra do nosso Senhor. Para esta noite, irmãos, convido-os a que abram suas Bíblias comigo no Salmo 3º. Salmo de número 3. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito, a tua palavra, Senhor, está aberta mais uma vez neste teu santo dia, e o propósito, ó Senhor, é neste momento expor a tua palavra. Rogo a ti, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso comigo, e que o Senhor me use para a glória do teu nome na proclamação do Evangelho e para a edificação, para a exortação, para o consolo, o conforto, o encorajamento daqueles que aqui estão, ó Pai, para ouvir a tua palavra ser anunciada. Dá-me graça, mais do que vigor físico, dá-me vigor espiritual, para falar, ó Deus, com toda a intrepidez e ousadia da tua parte no poder do teu Santo Espírito. E que, ó Pai, toda a tua igreja esteja atenta para ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem a falar ao coração do teu povo. Faze isto, ó Pai, é o que te peço, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma coisa, irmãos, que nenhum de nós podemos negar, é que o sofrimento, as dificuldades, as tribulações são coisas que perseguem ou que nos alcançam em nossa peregrinação neste mundo. Enquanto aqui neste mundo nós caminhamos, enquanto aqui neste mundo nós peregrinamos, nós, crentes, passamos por aflições, tribulações, dificuldades e muitas vezes não poucas dificuldades em nossa própria caminhada. E não poucas vezes o sofrimento começa desde muito cedo. Temos contemplado ali na UTI neonatal quantas criancinhas tão pequenininhas sofrendo tanto. E o sofrimento não somente alcança de pequeno, mas maiorzinhos, adolescentes, jovens, adultos, velhos, e muitos sofrem a vida inteira. O sofrimento, irmãos, é algo patente e não há como negarmos. Como? Quem em sã consciência negaria a realidade do sofrimento? Absolutamente ninguém. Nenhum de nós. Porque em menor ou maior grau nós sofremos. Nós passamos por dificuldades. E muitas das dificuldades são provocadas por nós mesmos. Muitos dos problemas são fruto do nosso próprio pecado, da nossa própria falta de temor ao Senhor. Mas nem sempre. E somos, irmãos, alcançados, e isto nós podemos testemunhar aqui, se pudéssemos dar a oportunidade para cada um falar acerca da realidade do sofrimento em sua vida. E muitos podem vir a também causar sofrimento em nossa vida. Muitos que vêm de fora e procuram então causar um mal não somente ao corpo,
mas a alma de muitos. E muitas vezes não somente são inimigos, até mesmo aqueles que são de dentro da própria casa. É o próprio caso, irmãos, de Davi. Davi, aqui no Salmo 3º, ele estava experimentando esta realidade. Não havia somente inimigos externos vindo até ele, contra ele, procurando destroná-lo e tentando ali destruir o próprio Davi. Haviam, irmãos, inimigos internos, homens maus, que queriam de toda forma fazer com que Davi perdesse o seu trono e dali saísse. Mas havia alguém ainda mais chegado, alguém que era da sua própria linhagem, era o seu próprio filho, Absalão. Davi, irmãos, aqui neste salmo, ele está lamentando. E o seu sofrimento é imenso, é intenso em razão da grande oposição e inimizade provocada contra ele pelo seu próprio filho, Absalão. Salmo, terceiro salmo do Saltério. Este salmo, irmãos, ele é o terceiro salmo, mas ele está introduzido num livro maior do próprio Saltério. Você deve saber que os salmos, ou todo o Saltério, ele é dividido em 5 partes, ou em 5 livros. E cada uma dessas 5 partes do Saltério terminam com a doxologia, com um louvor ao Senhor. Eu não vou me deter aqui à leitura disto, mas você pode conferir. Do Salmo 1º, irmãos, até o Salmo de número 41, nós temos o primeiro livro. E no verso 13 do Salmo 41, nós temos um louvor ao Senhor Deus, uma doxologia. No segundo livro, que começa no Salmo 42 e vai até o Salmo de número 72, nós temos ali nos versos 18 e 19 do Salmo 72 uma doxologia, um louvor ao Senhor. No livro 3 do Salmo 73 até o Salmo de número 89, no verso 52 do Salmo 89, nós temos ali uma outra doxologia. No livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo de número 106, no verso de número 48 do Salmo 106, nós temos ali uma outra doxologia. E no último livro, o 5º livro do Saltério, do Salmo 107 até o Salmo de número 150, nós temos os últimos 5 salmos como uma doxologia ao Senhor Deus. Esta divisão do Saltério, de modo geral, mas quando nós olhamos, irmãos, para os salmos, aqui sobretudo para a estrutura do Saltério, nós perceberemos que o Salmo 1º e o 2º, eles são fundamentais. Eles não somente servem de introdução ao Saltério, eles definem toda a estrutura do Saltério. Quando você olha para o Salmo 1º, você vê o salmista falando sobre o homem bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Este é o Salmo 1º, que trata sobre a Torá, sobre a lei do nosso Senhor, sobre a sua vontade revelada. Ao passo que o Salmo 2º é um salmo cristológico, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, reis da terra conspiram. Então, note que o texto trata e começa a nos apresentar a realidade agora de reis conspirando contra aquele que é o ungido rei, que é Cristo. Aqui, então, no Salmo 2º, nós temos um salmo que é um salmo que trata sobre Cristo. Então temos aquele que trata sobre a Torá e aquele que vai tratar sobre o próprio Redentor, de modo muito direto. E estes 2 salmos, eles servem para definir toda a estrutura do Saltério. Se você olhar o Salmo número 18, por exemplo, você vai encontrar lá um salmo messiânico, assim como o Salmo 2º. E logo em seguida, no Salmo 19, você vai encontrar um salmo da Torá ou da lei. Mas à frente, no Salmo de número 118, você encontrará um salmo messiânico. E logo em seguida, no Salmo 119, um salmo da Torá ou da lei. Então nós percebemos que há uma estrutura geral que permeia todo o Saltério e que define muito do seu tema. O Saltério vai tratar acerca da lei,
do nosso Senhor e Deus, do nosso Rei, e vai tratar acerca daquele que é o próprio Messias. E aqui então, irmãos, nós entramos para o Salmo 3º, que vai começar então a apresentar as agonias deste primeiro livro. O primeiro livro do Saltério trata sobre um confronto, irmãos, que é real. É o que os teólogos vão chamar de confrontação. Aqueles que são os filhos da serpente se levantando contra aquele que é o descendente da mulher. E aqui Davi, com uma bela representação daquele que viria, é aquele que sofre toda a inimizade dos homens maus. Cristo representado em Davi, Davi apontando para o próprio Cristo que sofreu. O Salmo, então, 3º, começa nos dizendo assim, Salmo de Davi. Aqui nós temos o título do Salmo, que está no próprio texto hebraico, irmãos. É inspirado ali. Não o confiança em Deus na adversidade, mas Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Corresponde ao primeiro verso do texto hebraico, no Salmo 3º. Então, o Salmo mesmo nos mostra de modo muito claro. O Salmo fora escrito por Davi. Em que ocasião? Quando fugia de Absalão, o seu próprio filho. Então, note, aqui nós temos o contexto. E se você quiser olhar a história, você pode ir lá para o segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 15, versos 13 a 37. Você pode ler todo o capítulo. Ali você verá uma ocasião em que Absalão ele vai se levantar com traição em toda a sua malícia e lábia, montando um grupo e então crescendo e se estendendo de homens que começaram dentro do reino de Davi a se opor ao próprio Davi. E ele então ele consegue, irmãos, com a lábia que era impressionante, ele consegue convencer a muitos a se voltar contra aquele que estava no trono. Davi, ele sabe daquilo. E Davi, então, irmãos, começa a experimentar a maior angústia da sua própria alma. Era o seu próprio filho se voltando para contra ele. O seu próprio filho. Aquele que é chamado, na tradução do seu nome, de aquele que deveria ser chamado de o pai da paz, Absalão. O pai da paz é aquele que está provocando o maior tormento na vida do seu próprio pai, a ponto de o texto, em 2 Samuel, capítulo 15, nos dizer que Davi, em razão da sua grande tristeza, está subindo o Monte das Oliveiras, com os pés descalços, com a cabeça coberta, chorando, e outros com a cabeça coberta também, juntamente a Davi, choravam. Tamanha era a tristeza, irmãos, pública de Davi, em razão do sofrimento que ele estava experimentando por causa da inimizade do seu próprio filho e daqueles a quem ele servia no seu próprio reino. O que há então? A traição, a rejeição, a maldade, a inimizade, a perversidade contra Davi. O que Davi, então, irmãos, faz em meio à traição? O que Davi faz, irmãos, em meio à sua aflição? O que Davi faz, irmãos, em meio à tristeza e o choro? Ou poderíamos perguntar aqui a nós, o que fazemos em meio à traição, à dor, ao sofrimento? O que nós fazemos, irmãos, quando estamos em ocasião de angústia? Para onde nós corremos? Davi, irmão, nos mostrará, por meio do seu próprio exemplo, em meio ao sofrimento, o caminho que nós devemos tomar quando experimentarmos algo semelhante, ou até mesmo maior, ou talvez numa medida menor. Mas ele nos ensinará, irmãos, aquele a quem nós devemos recorrer em meio aos dias maus. O que é que Davi faz em meio ao sofrimento? O verso 1º do Salmo 3º nos diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Nesses 2 primeiros versos, nós temos a primeira parte do Salmo. Essa primeira parte desse Salmo, Salmo 3º, verso 1º e 2º, ao final do verso 2º, há uma partícula chamada Selá. É como que uma pausa,
É como se o salmista nos chamasse a pararmos para refletirmos acerca daquilo que foi dito. Encontramos esse selá ao final do verso 2º, ao final do verso 4º e também ao final do verso 8º, nos mostrando que este salmo ele pode ser então dividido em 3 partes. O texto que nós temos traduzido para a Almeida Revista Atualizada não há. Se você conferir a Corrigida Fiel e outras traduções, até mesmo o texto em original, você vai encontrar essa expressão lá dita, selá, marcando, reflita acerca daquilo que fora dito. Algo dito num tom sério, algo digno de toda meditação e reflexão. Algo foi apontado ali. Então, nós temos o verso 1º e 2º. E o que é que Davi faz, irmãos? Ele se dirige em meio à dor ao Senhor. A quem ele clama, irmãos? Aqui, irmão, neste salmo, que já é uma oração por si, Davi, ele nos mostra que em meio ao momento em que ele estava subindo para o monte, lamentando, chorando, descalço e com a cabeça coberta, ele compõe este salmo e ele eleva a sua voz ao Senhor, Javé. O texto aí está, Senhor, em caixa alta. É a tradução do nome pactual do nosso Deus, do Deus que é infinito, do Deus que é eterno, do Deus que é imutável, do Deus que se relaciona de um modo especial e singular com o seu próprio povo, do Deus que possui um amor que é invencível pelo seu próprio povo. Essa palavra, irmão, Javé, possui uma riqueza infinita. E ele usar este nome, irmãos, não é sem razão. Ele está falando com aquele que é o seu próprio Deus. E ele está plenamente consciente de que faz parte do povo deste Deus do pacto. Então ele eleva a sua voz ao Senhor Deus, Javé. E ali ele vai, irmãos, apresentar ali a sua própria queixa. Ele diz, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi está falando aqui, irmãos, acerca do maior conflito que ele já experimentou. Muitos eram opostos a ele. Ele diz, olha só, como tem crescido o número dos meus adversários, e acrescenta, reforçando o ponto, são numerosos os que se levantam contra mim. Verso 2º, são muitos os que dizem de mim. Então perceba, era uma multidão. Eram milhares, como ele vai dizer mais à frente, contra este homem reto, servo do Senhor, que estava ali reinando naquele contexto. Então daí você começa a perceber que o problema de Davi, irmãos, não é coisa pequena, não. Nós não podemos considerar o que Davi está experimentando como algo que deve ser tido como algo de pouca importância. É realmente uma situação muito grave, muito difícil a que ele estava experimentando naquele momento. Mas, irmãos, é impressionante vermos que apesar de todo esse transtorno, que apesar de tudo isto que estava ali angustiando a sua própria alma profundamente, Davi, ele não desvia os seus olhos para um lugar onde ele não encontrará socorro. Ele clama a Javé. E veja, irmãos, enquanto ele clama a Javé, ele apresenta a sua demanda. Mas aqui nós não encontramos Davi fazendo uma queixa de Deus. Ele não se queixa do Senhor. Ele não se queixa da sua providência. Ele não se queixa daquele que providencialmente estava conduzindo tudo. Ele apresenta a sua queixa a Deus, que é completamente diferente de nos queixarmos de Deus. Davi sabia, irmãos, que Deus soberanamente conduzia a cada momento daquele. Ele estava plenamente consciente de que nada, absolutamente nada, estava acontecendo com ele a parte do governo soberano do seu Deus. Mas ele não se queixa do Senhor. E aqui, irmãos, nós podemos aprender, primeiramente, uma lição, ou pelo menos duas. Que nós, em meio ao nosso sofrimento, nós, em meio à nossa angústia, nós, em meio à nossa dor,
nós, em meio aos sofrimentos mais profundos que possamos experimentar neste mundo, como crentes, filhos de Deus, membros do pacto com o nosso Senhor, devemos elevar a nossa voz a Ele em oração. O que você faz, irmãos, quando o sofrimento te alcança? O que você faz, irmão, quando a dor te abate? O que você faz, irmã, quando a todas as coisas parecem se voltar contra ti? O que você faz com o seu sofrimento? Ou para onde você eleva os seus olhos em meio à sua própria dor? Muitos são tentados a se utilizar de um escapismo pecaminoso. Então, tentarão aplacar a sua dor e o seu sofrimento com algo que possa trazer algum tipo de paz à sua mente e ao seu coração. Não são poucos que se envolvem com a bebida e se embriagam para esquecer o problema. Não são poucos que entram pelas drogas para esquecer o seu problema. Não são poucos que procuram se entupir de remédios para dormir e esquecer o problema. Não são poucos que procuram os diversos meios possíveis, imaginando que isso vai fazer com que o seu sofrimento desapareça no dia seguinte. Mas a realidade, irmãos, é que isso nunca haverá de acontecer. E que o único a quem nós podemos recorrer em meio à nossa angústia, e não há nada nem ninguém melhor para abraçar num momento como este, é o nosso Senhor. É o teu Senhor. Portanto, crente, no momento da sua dor, ore, dobre os seus joelhos. Se o único recurso que você tem é este, não há recurso melhor. Que você possa se voltar para o seu Deus, clamando a Ele, aquele que está lá no alto, ao Senhor, o teu Deus. Como salmista, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita de dia, não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O salmista estava consciente. É para o Senhor que devo olhar. Como diz o Salmo 123. A ti, que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. A quem eles elevam os olhos, irmãos? Eles elevam os olhos para o seu Senhor. Eles clamam ao seu Deus. E é isso que eu e você precisamos aprender a fazer. E o Senhor, irmãos, está pronto para ouvir o nosso, o meu e o teu clamor. Eleve a sua voz ao seu Deus. Ele escuta aquilo que você tem a pedir, independentemente da medida do seu sofrimento, independentemente da grandeza aos seus olhos da sua própria angústia e sofrimento. Você tem toda a liberdade, irmão, para não se queixar de Deus e de sua providência, mas apresentar a sua queixa a Ele. Não se queixe do Senhor. Não se queixe do seu ato providencial na sua vida. Você deve saber que a sua aflição foi levada até você por causa do governo soberano do Senhor e Ele tem seus propósitos. Se queixar de Deus é pecado. Se queixar do Senhor é uma ofensa contra Ele. Mas apresentar a Ele, irmãos, nunca foi. Então apresente a sua queixa. Qual é o seu sofrimento? Qual é o seu problema? Você deve falar para Ele. Com o coração completamente descortinado, com o coração de fato escancarado, apresentando sem rodeios, sem medo, sem meias palavras, irmão, aquilo que passa no seu mais profundo íntimo.
Faça isso. Certamente, no momento oportuno, na providência do teu Deus, experimentarás dele, da parte dele, o consolo necessário, o livramento do problema ou a graça para suportar o problema. Mas é clamando a ele, não correndo para outros meios, que nós conseguiremos, irmãos, encontrar aquilo que nós tanto carecemos em meio à nossa dor. Não há profundidade tão grande da qual o nosso Senhor não possa nos tirar. Não há dor tão terrível que o nosso Senhor não possa aplacar. E não há tristeza tão profunda que o nosso Deus venha a desprezar. Sobretudo, quando vem este clamor, este grande sofrimento daqueles que são seus filhos. Deus é teu Pai. E como filhos, nós temos toda a liberdade para clamar a Ele. Como um filho, quando está ali com fome, se queixa e pede, e você então procura providenciar para Ele, quanto mais o nosso Senhor e Deus, irmãos, está pronto para ouvir a nossa queixa e para nos socorrer em ocasião oportuna. Davi, ele clama a Javé, ele suplica ao seu Deus, ele sabe que pode clamar a ele, porque ele sabe que o Senhor Javé é o Deus Todo-Poderoso, ele pode recorrer a ele, porque ele tem todo o poder. E ele está plenamente consciente também que ele depende deste Deus. Ele sabe que com a força do seu próprio braço, ele não poderá vencer os seus inimigos, mas ele é dependente do Senhor, assim como nós devemos ser. Se você não elevar a sua voz em meio aos conflitos da sua vida a Deus, é como se você estivesse dizendo que você é independente e não precisa dele. Davi sabia que precisava de Deus. Nós precisamos compreender isso também, irmão. Se Cristo, Deus tal qual o Pai, da mesma natureza, igual em poder e glória a Deus o Pai, dependeu do seu Pai, quanto mais nós, seres finitos, fracos, débeis, muito frágeis, quanto mais nós dependemos do nosso Senhor. Oração é evidência de dependência. Dependemos do Senhor para que possamos suportar ou vencer as nossas aflições. Ore ao Senhor. Mas vejam o que esses homens fazem, irmãos, e é mal o que eles fazem. Veja que a angústia que está sobre o próprio Davi não é pouca, porque são numerosos eles, e eles ainda dizem coisas que são realmente terríveis. O verso 2 nos diz, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Notem que eles falam que Deus não pode salvar Davi. Eles estão dizendo assim, Deus não pode te livrar desse momento terrível que você está experimentando aí, não, Davi. Deus não pode. Salvação aqui é igual a livramento. Eles negam o próprio Deus. Eles negam o próprio Senhor. Eles vão, irmãos, dizer que Deus não é capaz de socorrer Davi no momento em que ele se encontra. Eles dizem, Deus te abandonou. Note só, palavras perversas vinda de homens perversos que não temem a Deus, tentando de todos os modos esmagar ainda mais o coração de Davi. E não poucas vezes, irmãos, experimentamos ou ouvimos algo semelhante ou não ouvimos? De pessoas que na sua própria incredulidade e maldade, nos vendo sofrer, vêm como que querendo então nos esmagar ainda mais em nosso sofrimento e dor, como que sugerindo assim para nós, não há para você salvação alguma. Não há quem possa retirar você do buraco no qual você se encontra. E muitas vezes, o nosso próprio coração enganoso nos leva
a ouvir, como que do nosso próprio coração, tais palavras, irmãos: não há em Deus salvação para ti. O nosso próprio coração. Há muitos inimigos, irmãos, e declarações as mais diversas, semelhantes a estas, que vêm de todos os lados contra nós. E Davi ouviu isto. E nós vimos, ele clama a Deus, ele apresenta a Deus a sua queixa, a sua demanda, mas ele não deixa também o que esses homens dizem sem uma resposta adequada. A partir do versículo 3º até o verso 4º, nós encontramos aqui Davi começando a expressar a grande confiança que ele tinha no seu próprio Deus e na ação do próprio Deus em seu favor. Ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Os homens dizem: não há em Deus salvação para ele. Ele então diz: porém tu. Que mudança, irmãos, impressionante. Davi, ele então vai mostrar: não, de modo nenhum. Vocês dizem que para mim não há salvação, contudo, o Senhor, Javé, mais uma vez, ele usa o nome pactual de Deus: és o meu escudo. Esses homens podem dizer as coisas mais absurdas acerca de quem tu és e daquilo que tu fazes em meu favor, mas eu estou plenamente consciente, Senhor, és o meu escudo. Esta é a plena convicção de Davi, irmãos. Ele está experimentando essa realidade em sua alma, não somente a tristeza que o abateu, mas plena confiança em seu Deus. Ele diz: tu és o quê? O meu escudo. Algo semelhante é encontrado na ocasião em que, no pacto que o Senhor Deus faz, em Gênesis capítulo 15, verso 1. Olha o que diz, irmãos. Lá nós encontramos essa palavra, escudo, Gênesis capítulo 15, verso 1. A palavra do nosso Senhor nos diz assim, Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. O Senhor estava, irmãos, ali encorajando grandemente o próprio Abrão, e dizendo a Abrão: Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Quando você olha para o Salmo 18, verso 2, você vai encontrar também isso lá. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Quando você vai mais à frente, então, para o Salmo de número 28, verso 7, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. Então percebe, irmãos, o que significa dizer que o Senhor Deus, ele é o meu escudo. Significa, irmãos, o que falei há pouco, que o Senhor Deus é a sua proteção, que o Senhor é aquele que o guarda, que o Senhor é aquele que o defende dos seus próprios inimigos. Então, enquanto os homens dizem: olha, Davi, para ti não há libertação, ele diz: olha, o próprio Senhor Deus é o meu escudo. Ele garante que eu estou sob a sua proteção. Então, é como se ele estivesse respondendo com a própria palavra contra as palavras nada adequadas daqueles homens ali. Mas ele não somente, irmão, nos diz que ele é a sua proteção. Nós veremos mais à frente que ele diz mais coisas. Mas veja, irmãos, Davi, ele sabe que como um membro da igreja do nosso Senhor, como alguém que está no pacto com o Senhor Deus, ele pode ter a plena certeza de que ainda que o Senhor não nos livre
de todas as nossas adversidades. Ele é sempre a nossa proteção. Ele é aquele, irmãos, que protege o seu povo, e nós podemos estar conscientes disto todas as vezes que o mundo, a carne, Satanás e todas as aflições e problemas se levantarem contra nós devemos nos recordar, irmãos, que o Senhor Deus é aquele que está conosco, que o Senhor Deus é aquele que está ao nosso lado, que o Senhor Deus é aquele que nos protege, que Ele é aquele que nos guarda sempre. E não há, irmãos, melhor proteção ou há? Alguém que possa te proteger ou nos proteger como um escudo mais do que o meu e o teu Senhor, irmãos. Nós veremos que a plena consciência disso fará com que Davi descanse. O mesmo Deus que agiu em favor de Davi como seu escudo é o mesmo Deus que age em nosso favor como nosso escudo. Um Deus que não muda. Nosso Deus é imutável. Ele permanece sendo o mesmo Deus e com o mesmo amor e misericórdia que agiu em favor de Davi. Ele age em nosso favor hoje. Davi, ele sabe disso e nós precisamos compreender isto agora, irmãos. Isso precisa ser inculcado em nossa mente e guardado também em nosso próprio coração. Mas veja, o Senhor, Ele é o escudo de Davi, mas Ele diz mais, és a minha glória. O que Ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, olha, Senhor, eu me glorio em Ti. A minha glória está em Ti, Senhor. A minha coroa está sendo tomada. Toda a minha realeza, todo o meu reino, aquilo que eu possuo, que manifestavam a Tua glória, está sendo tomado de mim. Contudo, não é isso que é a minha glória. A minha glória é ter o Senhor junto a mim. A minha glória é ter o Senhor comigo. Tu és a minha glória. Esta é a compreensão de Davi. Está tudo desmoronando, está tudo se perdendo, tudo está sendo tomado de mim. Mas não está nessas coisas a minha glória. A minha glória está naquele a quem eu pertenço, naquele que é meu e que é nosso, que é o Senhor. Ele, irmãos, é a nossa glória. Ainda que tudo venha a ser tirado de nós. Ainda que aquilo que nós consideramos como mais importante seja tomado de nós. Ainda que nossas riquezas, ainda que nossos bens, ainda que nossa saúde, ainda que tudo o mais que nós tanto amamos e que aos olhos dos homens parece glorioso, irmãos, devemos entender que ainda que tudo seja tomado de nós, se o Senhor é nosso, nós temos a maior riqueza. Ele é a nossa glória e a nossa glória deve ser o nosso Deus. Ele é a tua glória. Ele é aquele em quem você deposita toda a sua alegria e prazer, ainda que o mundo caia, ainda que tudo desabe. Mas para Davi, irmãos, ele não era somente o seu escudo, ele era a sua própria glória. E o deve ser para nós também, em nossa própria caminhada, em meio à luta. Mas Davi está falando isso aqui, irmãos, com o coração transbordando já aqui, de grande confiança e exultação no seu Deus. Ele diz, tu és o meu escudo, és a minha glória. Ele diz, e o que exaltas a minha cabeça. Como se Davi estivesse com a cabeça para baixo, então esmorecido, e o Senhor então é aquele que levanta a cabeça dele. Ele agora está com a cabeça elevada. O que é que isso significa? Isso significa dizer, irmãos, que o Senhor Deus é aquele que encoraja Davi. O próprio Deus faz isso. Ele o protege, ele é a glória de Davi, e ele é aquele que encoraja Davi em meio aos seus problemas.
Não há melhor, irmãos, não há nada melhor certamente do que isto. Não há melhor encorajador do que o próprio Senhor. Ele é aquele que trazia ânimo para Davi. Aquele que o fazia, mesmo em meio àquela dor, aquele que pudesse então se elevar e pudesse então ter forças para seguir em frente. Porque o Senhor Deus era aquele que exaltava a sua cabeça. E mais uma vez, irmãos, podemos aplicar isto a nós. Não somente Davi foi alvo do encorajamento, do ânimo, da ação do Senhor em seu favor assim, mas também nós o somos e podemos ser. E o Senhor frequentemente nos encoraja dos modos mais diversos, em meio, irmãos, às nossas próprias lutas, em meio aos nossos próprios sofrimentos, em meio à nossa dor. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Então, Davi, ele está aqui plenamente persuadido disto. Mas ele não somente, irmãos, olha para a ocasião presente em que ele se viu enfrentando grande problema e grande angústia. Ele não somente olha para a realidade que o Senhor é aquele que age sempre em seu favor, mas ele também, irmãos, vai se utilizar de um recurso fundamental em meio à sua própria luta presente. Ele vai botar os olhos para o passado. Quando nós olhamos para o verso 4, o texto nos diz: com a minha voz clamo ao Senhor Javé, e ele do seu santo monte me responde. Se você olhar para a Corrigida Fiel, outra tradução, ele vai dizer: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele do seu santo monte me respondeu. É realmente isto. Davi ele está olhando para eventos do passado, para ocasiões em que ele, noutras lutas, clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Aquelas lutas do passado. E olha para trás aqui. E como é que o Senhor então responde? Onde o Senhor o responde? Do santo monte. E que santo monte é este? É o santo monte Sião. Se você olhar para o Salmo 2, você vai ver isso sendo expresso ali. Se você olhar para o Salmo 2, você vai ver o salmista nos falando acerca deste monte, falando a nós acerca do lugar da habitação do Senhor. Veja só, Salmo 2, verso 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então note, é referência ao próprio Sião que ele está apontando aqui. Olhe para o Salmo 18, irmãos, também. Salmo 18, verso 6. A palavra do Senhor nos diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Uma referência ao mesmo lugar para onde ele elevava os seus olhos e de onde ele estava também recebendo o próprio socorro. Mas olhe também para o Salmo 91, verso de número 15. Salmo de número 91, verso de número 15. A palavra diz assim: ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, Davi, ele clamou e o Senhor respondeu. Davi elevou a voz. Então, veja, isso se mostra para nós que Davi, ele não orava aqui, não é a primeira vez que Davi clama ao Senhor em meio ao sofrimento. Era algo comum. Ele sabia que em todos os momentos de problema, ele poderia clamar ao seu Deus. E é isso que ele faz aqui, mais uma vez. Mas ele se recorda do clamor do passado. Eu clamei a Deus e ele me respondeu. Do lugar da sua habitação, o Santo Monte. Quando nós pensamos no Santo Monte, nós pensamos também no fato de que essa realidade transcende um espaço físico. O lugar da habitação do nosso Deus são os céus.
Nós podemos então, irmãos, aprender com Davi a não somente clamar, mas a lutar contra os nossos problemas, lembrando das ações de Deus em nosso favor. De quando nós clamamos ao Senhor e Ele nos respondeu. Quantas foram as vezes, irmãos, que o nosso Deus, Ele agiu em nosso favor em resposta a nossos clamores. Poderíamos sentar aqui, então ouvir os irmãos falando de ocasiões em que você clamou a Deus e o Senhor então respondeu a sua petição. Então ele se recorda desses eventos. Isso traz grande consolo, isso traz grande encorajamento para ele naquele momento. E assim, irmãos, nós podemos também lidar com os nossos sofrimentos. Nós podemos olhar para trás e então olhar para aquilo que nós passamos e ver, nós clamamos, o Senhor respondeu e Ele então pode ainda assim hoje, do mesmo modo, ouvir a minha oração e me responder. Isso não acontecerá necessariamente no tempo que nós imaginamos que deve acontecer. Nem sempre a resposta que vem da parte de Deus é necessariamente aquilo que nós gostaríamos que fosse. Porque alguém pode dizer assim, não, o Senhor olha e o Senhor não me responde. O Senhor responde sempre. Agora, se Ele vai responder dizendo, ou concedendo o que você quer ou não, é uma coisa totalmente diferente. O Senhor sempre nos dá uma resposta. O Senhor nos diz, então, e responde a nossa oração. Mas se em concordância com aquilo que clamamos ou não, irmãos, é isso que acontece muitas vezes. Mas, muitas vezes, o Senhor ele escuta e atende e faz exatamente aquilo que nós suplicamos. Não por causa da nossa própria justiça, mas porque Ele é misericordioso. Mas Ele não responde necessariamente no momento em que nós imaginamos que Ele deve responder. Ele responde no momento dele. Ou executa ou age no tempo dele. Não segundo a nossa própria pressa ou a própria ansiedade. Assim foi, irmãos, com Marta e Maria. Eu sempre me recordo do caso delas. Como elas clamaram ao Senhor por Lázaro, para que o Senhor o curasse, mas o Senhor não o curou. Lázaro morreu. Cristo amava Lázaro, mas não respondeu imediatamente ou respondeu? Não. Mas então, depois que Lázaro morreu, quando seu corpo já estava fedendo, o Senhor Deus o ressuscitou. Por que razão o Senhor fez isso? O texto nos mostra, no seu contexto, em João capítulo 11, que o Senhor Deus, ele seria muito mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura de Lázaro. A glória do Senhor seria muito mais exaltada na ocasião em que Lázaro seria ressuscitado de entre os mortos, não na cura. Mas veja, o Senhor não respondeu imediatamente. E Calvino, então, em alguma ocasião, vai dizer, por meio disto, o Senhor desejava ensinar a Marta e Maria a paciência. Aprendam a esperar. Nós clamamos e o Senhor responderá no momento certo. Como um Deus que nunca se apressa e um Deus que nunca se atrasa, mas um Deus que sempre agirá no tempo certo, no momento perfeito. Mas nós precisamos, irmãos, saber aguardar com paciência no nosso Deus. O Senhor responde à oração do seu povo. E nós experimentamos isto. Mas então, irmãos, depois que ele olha para isto e enche o seu coração de grande confiança no Senhor, que tantas vezes agiu em seu favor, o que isso deve então resultar na prática, na própria vida de Davi? Olha o que ele diz no verso de número 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Deito-me e pego no sono. É a última coisa que nós conseguimos fazer quando nós estamos passando por problemas, não é? Geralmente, quando estamos passando por dificuldades que abatem a nossa própria alma, parece que a primeira coisa que é tomada de nós é o sono.
Ficamos deitando na cama, rola para lá, rola para cá, vira para cá, levanta, desce, vai, come, vai no banheiro, volta, deita e vira para um lado e não consegue dormir. Mas Davi, irmãos, seu sono não foi tomado. Ele diz, olha, eu me deito, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Aqui, irmãos, é evidenciada a plena confiança no Senhor Deus, que é o seu escudo. Ele dorme em meio à batalha. Ele dorme em meio à luta. Ele consegue, irmãos, descansar pleno e acordar para viver mais um dia para o seu Senhor. E ele deita e pega no sono, irmãos, e ele acorda, por quê? Tudo isso porque o Senhor o sustenta. Tudo isso porque o Senhor o sustenta. E é interessante, esse verbo sustentar, irmãos, que é apresentado aqui, é um verbo contínuo. E o que isso indica? Indica um contínuo cuidado de Deus com Davi, não somente naquela ocasião, mas em todo o tempo. Então Davi, ele estava sob os cuidados providenciais do seu Deus em absolutamente todas as ocasiões. Sem tirar nem pôr. Todas as ocasiões. E isto, irmãos, nos mostra como o nosso Deus, em sua providência, cuida de nós. Aqui aponta para a belíssima doutrina da providência do Senhor. Ele confia em Deus, mesmo diante de tanto transtorno. Ele diz, olha, não tenho medo de milhares do povo. Não há temor no meu coração, porque o Senhor, Ele cuida de mim. De homens que tomam posição contra mim, de todos os lados, rodeado, eu não tenho medo. Eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. E veja, irmãos, a doutrina da providência, ela é evidenciada de modo claro aqui para a gente. E como gosto de citar, pergunta 11, o breve catecismo, salvo engano, nos diz, quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são, à sua maneira, muito santa, sábia e poderosa, de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. É a sua maneira muito santa de guiar as coisas. Muito sábia de um Deus que é infinito em sabedoria. De um Deus que tem poder para governar tudo, inclusive a nossa vida, os mínimos detalhes, na sua mão. Que Ele preserva e governa, irmãos. É isso que Deus faz. Nós estamos nas mãos do nosso Deus, que em momentos de seca ou de chuva, em momentos de escassez ou de abundância, em momentos de prosperidade e de miséria, em momentos de doença ou de grande vigor, Ele é quem em sua paternal mão nos conduz, e é da sua paternal mão que tudo isso vem, como diz a pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg. Mas, irmãos, Ele nos sustenta o tempo inteiro, continuamente. Isso deve encher o teu coração. Descanso nele, não deve? Isso deveria fazer-nos, irmãos, deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz. Mas por que não dormimos? Porque não confiamos no Senhor. Nosso coração, irmãos, é cheio de incredulidade. Nós não confiamos no Deus que declaramos todos os dias crer. Mas, irmãos, o nosso Deus pode nos dar confiança como a de Davi. Assim como você clama para que o Senhor te livre dos problemas, apresentando a Ele a sua queixa, clame ao Senhor para que Ele aumente a sua fé como aquele homem. E suplique ao Senhor. Ó Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha confiança em Ti, Senhor. A fim de que em meio a toda guerra e conflito, a todos os problemas, seja ele qual for, eu possa descansar seguro, plenamente persuadido de que Tu estás comigo em todo o tempo.
Saiba disso, crente. Ainda que você não experimente, ainda que você não sinta, ainda que os pelos do seu braço não fiquem arrepiados, ainda que você não contemple nada que faça com que você fique assombrado com uma grande teofania, ou uma grande manifestação diante dos seus olhos, há um Deus que de modo invisível está ao teu lado e cuida de ti nos mais difíceis momentos da sua própria peregrinação. Nunca, jamais duvide disso. E como é gracioso sabermos que apesar da nossa incredulidade, ainda assim Ele cuida de nós. Pura graça, irmãos. Pura graça do nosso Deus. Não confiamos, mas Ele cuida. Sempre nos dando muitas razões para descansarmos completamente nele. E sem nunca jamais nos dar uma razão sequer para desconfiarmos do seu cuidado paternal e da sua providência. É o teu Deus quem age em teu favor continuamente. Mas então, irmãos, ele termina dizendo, verso 7 e 8, ele vai nos mostrar aqui que o Senhor Deus, que antes era tido pelos homens maus como um Deus que não haveria de salvar ele então levanta a voz e diz, verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Veja, irmãos, aqui ele diz, levanta-te, Senhor. Javé, mais uma vez ele clama ao Deus pactual. E aqui, irmãos, ele não dá uma ordem ao Senhor, não, viu? Aqui trata-se de um clamor, como o próprio Moisés em Números, capítulo 10, verso de número 35. Ele vai suplicar, ele vai clamar, ele vai, mais uma vez, elevar a voz ao seu Senhor. E ele diz, salva-me, liberta-me, Deus meu. Então perceba aqui que ele traz para o pessoal, não é? Não a luta. Mas ele diz, olha, tu és o meu Deus. O meu Senhor particular. O meu Senhor. O meu próprio Deus. Mas ele diz, salva-me, Deus meu. Ele diz, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Como o Senhor haveria de salvar Davi? Esmagando, ferindo, quebrando os queixos dos seus inimigos com um golpe fatal, irmãos. É isso que ele clama. Aqui uma oração imprecatória de um homem que não está clamando pelo seu próprio reino, pela sua própria justiça, em favor das suas coisas propriamente, não. Como toda oração imprecatória, era um clamor para que os inimigos de Deus, em primeiro lugar, sejam destruídos, porque eles são aqueles que procuram, com toda a sua malícia, ofuscar a glória do Senhor. Davi não estava preocupado com a sua própria glória, mas estava preocupado com o glorioso nome do seu Deus. Por isso, ele clama não por uma vingança particular, mas como alguém que suplica ao seu Deus que se levante com toda a sua fúria e fira os seus inimigos, que são também os inimigos do seu povo. Ele suplica assim, irmãos. Ele eleva a voz do Senhor assim. E muitas vezes podemos nos assombrar com esse tipo de oração, mas podemos fazer, irmãos, esse tipo de oração também, clamando ao Senhor, levanta-te, Senhor, desbarata os teus inimigos, esmaga os homens perversos, vence os teus inimigos, destrói aqueles que se levantam contra ti, ó Deus. São imagens, irmãos, de grande vitória declaradas aqui pelo próprio Davi. Imagens em que o Senhor, ele vem vencendo. E uma vingança que só pertence ao Senhor, como diz a palavra, a mim me pertence a vingança. Em nosso Deus. Mas esse é o clamor de Davi. Por isto ele suplica. Ele sabe, irmãos, que o Senhor, como aquele que é Deus,
Não há nenhum homem que possa, de modo algum, com sua atrevida, com toda a sua ousadia, se voltar contra o Senhor e permanecer, se não for salvo pelo Senhor, de pé diante dele. Os homens podem se levantar na sua loucura, mas devem estar plenamente conscientes de que serão lançados ao chão, transformados pelo Senhor Deus, convertidos como Saulo a caminho de Damasco, ou serão lançados ao chão pelo Senhor, que se levantará contra aqueles que são os inimigos do seu povo, o seu próprio inimigo. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que é misericordioso, mas o nosso Deus também é um Deus que é justo, e é um Deus que permanece irado contra o pecado e contra aqueles que se levantam contra ele. Este é o Deus a quem nós servimos, irmãos. E nós podemos estar certos de que ele haverá de vencer e que ele haverá de esmagar todos os nossos inimigos. A carne, o mundo e Satanás, de uma vez para sempre. Você duvida disso? O meu e o teu Senhor, no tempo determinado por ele, haverá de destruir de uma vez para sempre os seus e os nossos inimigos. E o nosso Senhor Deus vem avançando, irmãos. Ele vem avançando o seu reino. Ele vem fazendo com que os homens se convertam a ele, esmagando-os com o cetro do seu evangelho. Ele vem fazendo com que as barreiras do seu reino se expandam até os confins da terra, a fim de que a sua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. E assim, irmãos, o reino das trevas vai sendo esmagado e o reino do nosso Senhor Deus sendo expandido. E assim o nosso Senhor, com o cetro e com a sua espada, o Evangelho, vai avançando para a frente, sempre para a frente, sempre vencendo aqueles que são seus e nossos inimigos, e muitos desses inimigos sendo rendidos a Ele, como nós um dia o fomos. Como nós um dia o fomos, irmãos. O nosso Senhor é quem vai à frente da batalha. O nosso Senhor Deus, aquele que é o Senhor dos exércitos. O nosso próprio Cristo, como rei, profeta, sacerdote e rei, é que faz tudo isto. É Ele quem faz. E nós, irmãos, não podemos nunca, jamais conceber algo diferente disso, não. De modo nenhum. Vou ler aqui o que diz na doutrina da nossa igreja, pergunta 45 do Catecismo Maior. Como Cristo exerce as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis, disciplinas, para visivelmente os governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem o Evangelho. Se você é alguém aqui que nesta noite não conhece a Cristo e se levanta contra Ele e permanece na dureza do seu próprio coração, saiba que você será lançado ao chão. O Senhor se levanta com toda a sua fúria contra os seus inimigos, contra aqueles que não creem no seu Evangelho. A ocasião oportuna para se voltar para o Senhor, rendendo-se a Ele hoje, é quando o seu Evangelho é anunciado. É quando Cristo é proclamado, e nós veremos isto aqui neste salmo, irmãos.
O nosso Deus que age em favor de nós, quebrando e vencendo os nossos inimigos, quebrando os seus dentes. É o Senhor que age em libertação do seu povo. O verso 8 nos diz: do Senhor, Javé, é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi agora não roga apenas por si mesmo, ele roga pelo povo, ele roga pelo povo de Deus, pela igreja de Cristo. E ele diz: do Senhor, Javé, vem a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. E é interessante, irmãos, porque essa palavra traduzida por salvação, que pode ser traduzida por livramento, a raiz hebraica desta palavra dá origem ao nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio para salvar ou libertar os homens do pecado. Aqui, então, é dito: é somente do Senhor. Os homens falaram lá atrás: não há em Deus salvação para ele. Mas aqui, então, o Salmo conclui dizendo: do Senhor é a salvação. Somente dele, irmãos, e da parte dele, irmãos, vem tudo aquilo que nós precisamos. E não poderia ser diferente no que diz respeito à libertação que vem do Senhor dos nossos próprios sofrimentos, da nossa própria angústia, dos nossos próprios problemas, em nossa própria caminhada, irmãos. Não somente sobre Davi. Davi entende, essa realidade se estende também ao povo, não somente a mim. E ele sabe, irmãos, que o povo é alvo de tudo isto. Mas mais, irmãos, do que uma simples libertação dos sofrimentos do Senhor, é a salvação do nosso maior mal. Qual é, irmãos? Pecado. O Senhor, e única e exclusivamente do Senhor, vem a salvação da condenação eterna. Única e exclusivamente dele vem a libertação do cativeiro, do pecado, de Satanás e do mundo. Única e exclusivamente do nosso Deus, irmãos. Vem a salvação, como declara Jonas, como declara Davi, como nos ensina a palavra: ao Senhor pertence a salvação. E nós fomos alvo disto. E este mesmo Senhor é aquele que derrama sobre o seu povo a sua grande bênção. Mas não há maior bênção do que o próprio Cristo, dado e concedido aos homens, irmãos. Não há. Nós vimos aqui que Davi, ele roga ao Senhor em meio ao seu sofrimento. Um mesmo homem, há anos atrás, subiu este mesmo monte e foi para um lugar chamado Getsemane. Quem foi este homem, irmãos? Cristo. Em meio à maior angústia. Não existia angústia maior, ou nunca jamais existiu angústia maior que a angústia do teu Salvador no Getsemane. Ele clama lá, irmãos: Deus meu, se possível, passa de mim este cálice. Deus meu, passa de mim este cálice. Deus meu, passa de mim este cálice. Que cálice era este, irmãos? Cálice da ira de Deus. Cristo sabia que estava para experimentar. O seu sofrimento, irmãos, foi tão grande que Lucas descreve que ele suou gotas de sangue. Você já suou gotas de sangue em meio ao seu sofrimento? Mas Cristo sofreu. Por causa do pecado dele, irmãos. Não, Davi até estava sofrendo aqui por causa dos seus próprios pecados. Ele era culpado também. Mas Cristo não. Mas ele clama, irmãos, no Getsemane. Ele eleva a sua voz, ele suplica ao seu Pai. Mas o seu Pai deixa sobre ele ainda. E ali será manifestada a ira do Senhor, pouco tempo depois.
quando ele vai ao Calvário. Mas Cristo clamou no lugar onde Davi passou, com pés descalços, cabeça coberta e chorando. Cristo chorava, clamando ao Pai: Pai, passa de mim este cálice. Cristo, irmãos, tal qual o próprio Davi, experimentou traição. De todos os homens, daqueles que se declaravam fiéis a Ele, daqueles que se assentavam à mesa com Ele, daquele que colocava a mão no bocado com Ele, daquele que ceiou com Ele. Judas. Cristo foi traído. Mas não somente por Ele. Outros discípulos também o abandonaram. Cristo foi traído. Cristo foi rejeitado. Cristo foi desprezado, irmãos. Como Davi. Nunca houve mais desprezo, maior desprezo ou maior rejeição do que aquela que os homens fizeram contra o próprio Cristo. Ele experimentou tudo isto. Ele foi desprezado. Mas também, na cruz, ele foi desamparado pelo próprio Pai. O que mais angustiava Davi, certamente, era não ter o Senhor presente com ele, em meio à sua luta. O Senhor é a sua glória em meio à luta. Cristo, no momento da maior angústia dele, não tinha o rosto favorável do seu Pai voltado para ele. O que é que ele experimenta lá? A ira do Senhor. O mundo fica escuro. Trevas ao meio-dia. O Redentor clama da cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E por que Cristo clama, irmãos? Porque a ira que deveria cair sobre mim e sobre ti, caiu sobre ele. A ira que merecíamos experimentar durante toda a eternidade foi experimentada pelo nosso Redentor num único ato. Ele experimentou o inferno na cruz. Ele morre. Não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. O nosso Redentor, ele sofre amargamente naquele lugar. Mas sabemos que ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas veja, irmãos, Cristo sofreu tudo isto. Ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, a sua morte foi perfeita, ele satisfez tudo. E agora nós que cremos nele, podemos estar certos, irmãos, que em meio aos nossos sofrimentos, ele pode nos consolar. Ele experimentou tudo isto. Ele sabe qual é a angústia e a nossa dor. Ele é aquele que pode socorrer a cada um de nós. Ele é aquele que nos salva. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que age sempre em favor daqueles que pertencem a ele, a sua própria igreja. E que grande privilégio, irmãos. Fomos alcançados pelo Salvador bendito. E temos todo o consolo que precisamos para a nossa alma nele, hoje. Mas é o tipo de coisa que o homem perdido neste mundo não tem. Não são poucos aqueles que vivem neste mundo sem Deus e sem esperança. Se você não conhece a Cristo hoje, você criança, adolescente, jovem, adulto, homem, velho, saiba, não há consolo para você à parte de Cristo. Não há refúgio para você em meio ao sofrimento à parte de Cristo. Não adianta correr para os possíveis meios que podem aplacar o seu sofrimento neste mundo. Eles não vão fazer com que o seu problema desapareça e não vão trazer verdadeiro consolo para você. Mas há um
em quem você pode depositar toda a sua confiança, e nele você poderá encontrar todo consolo e conforto em meio ao seu sofrimento, e este é Cristo. Arrependa-se do seu pecado hoje, adolescente, criança, jovem, homem, mulher, adulto, criança, não importa quem seja. Arrependa-se do seu pecado, volte-se para o Redentor, creia nele você encontrará salvação. Ele é um Deus pleno, abundante, cheio de misericórdia e um Deus muito interessado e plenamente disposto a salvar o pecador que se arrepende da sua própria miséria. Creia em Cristo. Ele está pronto para salvar o mais vil dos pecadores. Encontrando salvação em Cristo, você terá todo o consolo que aqueles que hoje conhecem a Cristo possuem. E que grande consolo, irmãos. Que grande privilégio nós temos. Eu e você, que conhecemos a Cristo, podemos passar pelos piores sofrimentos, mas temos alegria e consolo em nosso Senhor. Pode ser a maior dor, crente. Qual é o teu sofrimento? Qual a medida da tua angústia? O Senhor pode consolar e nós temos este consolo nele. Que grande privilégio nós desfrutamos hoje, com a grande e alegre expectativa de um dia, sofrimento algum, mas termos. Porque onde nós estaremos, irmãos? Com o nosso Senhor para todo sempre. Desfrutando de uma glória que palavras não podem jamais descrever. E uma alegria que não tem fim. Alegrias perpetuamente no nosso Deus. E lá nós contemplaremos a glória do nosso Deus na face do seu Filho, o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Quão feliz, irmãos, será este dia. E como aguardamos com expectativa por este dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar.